os pais excessivamente fixados em celular são os fumantes do passado proibindo os filhos de fumar. Larga do celular, olha para eles, olha para essa criança e atende ela, dê atenção para seus filhos. A geração Z já não brincou na rua, ficou lá nos games, e a Alfa nem sabe o que é rua. Bem-vindos ao Café com Pais, o podcast da Universidade de Pais. Sou Ana Luísa Meirelles e junto com o Dr. Vimer Botura, mergulhamos na parentalidade e nas relações entre pais e filhos, convidando pais e especialistas da área para as nossas conversas. Nosso programa oferece insights práticos e conteúdo para fortalecer laços familiares e o seu desenvolvimento pessoal. A cada episódio exploramos estratégias e compartilhamos experiências que ajudam a criar um ambiente familiar mais amoroso e compreensivo. Junte-se a nós para aprender, crescer e desenvolver suas relações familiares. Bem-vindo a mais um podcast Café com Pais da Universidade de Pais. Eu sou Ana Luísa Meirelles e estou aqui com o Dr. Vimer Botura e o nosso convidado, Dado Schneider. Seja muito bem-vindo, Dado. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, sinceramente. Estamos também. O Dado, ele é o especialista que decifra as novas gerações para você. Vou interromper. Não é especialista. Eu acho que a pessoa tem que ser estudiosa. Porque quando a pessoa se diz especialista, é você que está dizendo. Quando me perguntam, eu não me digo especialista, eu me digo estudioso. Quando a pessoa se auto-intitula especialista, ela começa a não entender mais do assunto. E eu sou um estudioso, acho que sempre tem coisa para aprender. É um aprendiz. Não foi legal o começo, tá? Não, é uma... Ótimo. Não, mas isso mesmo, eu achei excelente essa ideia. O estudioso Agora. que decifra as novas gerações para você. Doutor Dado Schneider é uma das maiores autoridades do Brasil quando o assunto é comportamento geracional. Com mestrado e doutorado em comunicação pela PUC, Rio Grande do Sul, ele dedica a sua carreira a desvendar os mistérios da geração Z, Alfa e Beta, justamente com as gerações dos nossos filhos. Por que você precisa ouvir esse podcast? Como criador da marca Claro e evangelista digital do Magalu, Dado tem uma visão única sobre como as mudanças tecnológicas impactam o comportamento dos jovens. Mais que isso, ele traduz essas transformações de forma prática para pais e educadores. São 30 anos conectando gerações. Então, Dado, vamos começar contando aqui... Quanto elogio, né? A pessoa, quando começa sendo elogiada, tem que entregar agora, que eu acho que aumenta a responsabilidade. Nós estivemos juntos no seminário Pais e Filhos. Eu amei a sua palestra, foi maravilhosa. O Vimer já teve uma brechinha com você no podcast. E a gente vê que realmente a gente vive um momento único, né, de 5 gerações ao mesmo tempo. E muito se fala das gerações, acho que a gente não quer aqui trazer rótulos, mas é muito importante, muito interessante quando a gente entende o ambiente, o tempo, o momento, as relações que cada uma delas vão se desenvolvendo. Então, se você pudesse contar um pouquinho de você e daí depois vamos fazer uma apresentaçãozinha rápida das gerações. Olha só, eu comecei publicitário, mas eu tive sorte de ter um chefe que me fazia ir para a rua pesquisar. E eu, como professor, eu sou professor desde os 24 anos de idade. Eu me formei com 21 e fiz concurso e comecei a dar aula na Federal com 24. E eu sempre disse para os meus alunos, eu já trabalhava desde os 17 em publicidade, eu digo, gastem sola de sapato. Claro que agora, com todo mundo digital, o pessoal gasta mais sola de mouse do que sola de sapato, né? Mas assim, nada supera ir lá e falar com as pessoas. Nada supera. Então, assim, isso tudo que eu tenho falado nas palestras é fruto do que eu faço não agora, pesquisando a geração Z de 98, 2000 para cá. Eu comecei a pesquisar lá na década de 80 comportamento humano, porque eu era, assim, o cara que criava estratégias de comunicação. Então, a gente conhecendo, e eu provoco meus amigos e amigas psicólogos e psicólogas, eu me formei sem ter canudo, porque eu mergulhei em ler essas coisas, né? De Freud a Jung, né? Todos eles. Então, eu gosto de dizer que eu comecei publicitário, mas eu pesquiso desde o início da carreira. Daí,
coincidiu que eu criei a marca da Claro, a Claro me levou, eu troquei de lado, né? Eu saí de agência de propaganda para executivo, daí eu fui executivo, né? Depois eu fui ser consultor da Claro, depois consultor de empresa, e aí foi bem no momento que eu era consultor e professor, que dava algumas palestras, assim, que eu ganhava razoavelmente bem como consultor e mal como professor. Só que eu adorava ser professor e eu achava um saco ser consultor, tá? Porque eu dizia, eu sou aquele médico de dieta que o cara chega gordo e diz, você tem que me emagrecer, mas eu não vou cortar a picanha nem a cerveja. Eu digo, pô, então eu tinha muita frustração, né, como consultor. E aí eu digo, eu vou ter que dar um jeito de ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto. E aí tinha aquele boom, né, de palestrantes, a primeira leva de palestrantes. Eu sou da segunda leva. Eu digo, eu vou ser isso aí. Mas aí eu me dei ao trabalho, ninguém precisa fazer isso, tá? Atenção, você não precisa fazer isso, mas eu fiz. Eu resolvi fazer mestrado, doutorado para dizer assim, eu sou palestrante, mas tem mestrado, doutorado, e blá, 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 para dar uma... né? E foi ótimo, porque eu aprendi muito no mestrado, doutorado, para aplicar nas minhas pesquisas. Então, resumindo, é isso aí. Eu estou na estrada de palestrante há 17 anos, só dei uma consultoria nesse período, que foi a do Magalu, em 2015, e eu vivo de palestras, a partir do que eu pesquiso na rua. Ponto. Isso sou eu. E agora a gente curioso. Isso aqui eu sou um curioso. É um curioso. Isso. E vai trazer muito conteúdo aqui de cada geração. E eu já vou dar um recado aqui para o nosso ouvinte. Pessoal, quantos de vocês já se pegaram pensando, no meu tempo era diferente? Quando olham para os seus filhos. Essa frase... mais nós aqui, né? Essa frase... E hoje vamos descobrir se essa sensação é real ou se cada geração sempre sentiu isso. E mais, vamos aprender como transformar possíveis conflitos geracionais em conexões genuínas. Se você é pai, mãe ou educador ou líder de empresa, esse episódio é para você. Então, Dado, vamos começar Ela aqui... é boa vendedora, né? Ela é ótima vendedora. Vamos começar aqui. Que tal você fazer um pequeno apanhado aqui para todo mundo se sintonizar rapidamente nas gerações, para cada um já se encaixar na sua... Ah, é verdade, eu sou dessa. Ah, não, meu filho é daquele. Ah, meu funcionário é daquele. Minha mulher é daquela. Vamos lá. Rapidinho, assim. Primeiro, essa coisa de dizer, é baby boomer, é geração X, isso é feito por agência de publicidade americana no pós-guerra, tá? Porque quando teve aquela explosão de consumo no pós-guerra, era muito útil para raciocínios, né, em termos de estratégias de marketing para diversos nichos e faixas etárias, classificar essas gerações. Então, assim, os baby boomers, né, que são os que nasceram, nós, né? Nós somos baby boomers. São os que nasceram entre 45 e 62. Tenho que contar isso porque todo mundo adora em palestra. A Segunda Guerra Mundial provocou uma redução de nascimentos, né? Muitos nascimentos represados, porque tinham temor de que o mundo ia acabar, aquelas coisas, né? Então, quando termina a Segunda Guerra em 45, tem uma explosão de nascimentos, né? Represados, uma explosão de babies, um baby boom. Então, o baby boomer, todo mundo faz assim na plateia, assim... Boom! A pessoa, baby boomer, vem daí. Então, assim, nós somos de uma leva de gente que teve 7 irmãos, né? Aquela montoeira de gente que nasceu porque foi gente represada. Os baby boomers foram criados por uma geração que foi chamada a geração silenciosa, que é a dos nossos pais, a que nos antecedeu, né? Que as gerações eram maiores, agora elas são menores. Quando a gente falava de gerações, era de 25, 30 anos em 30 anos, né? Agora é de 15 em 15 ou 10 em 10, eu já acho que é de 5 em 5. Eu acho que é de 5 em 5, troca. Eu acho que cada década tem 2 gerações. Mas isso é papo para outro podcast. Mas assim... A geração anterior a Baby Boom é chamada de geração silenciosa, principalmente que teve que ficar de bico calado por causa da guerra, né? E essas gerações que antecederam os Baby Boomers, né, já nos criou de uma forma mais frouxa, de acordo com a forma de criar... Anterior. Então, assim, os jovens que nos antecederam, né, eles se vestiam como adulto, eles agiam como adulto, e eles só eram adultos com menos idade. Mas eles não tinham uma característica de comportamento jovem, né? Não tinha adolescência. Não tinha adolescência. Ele passava de criança, né? Era vestido de criança que nem um bobalhão e, de repente, virava um adulto, né? Não tinha adolescência. E a roupa de exército. Exatamente. Exatamente. A foto era de roupa de criança para roupa de exército. Exatamente. Né? Os infantes. Les enfants de la patrie. Exatamente. Alors enfant de la patrie, exatamente. E aí...
esses jovens baby boomers são os primeiros jovens diferentões, jovens como conhecemos hoje. E viraram por o quê? isso que vocês são assim? E viramos o quê? Hippies. Roqueiro. Hippie e tal. Aí eu vou fazer um parênteses. Eu dando aula lá no início do século, falando um pouco disso, explicando pro pessoal que era millennial, né? Que hoje estão com 40 anos, hoje estavam com 20 lá. E eles falando que eles eram muito loucos, essa geração louca. Eu digo, vocês acham que foram vocês que inventaram a loucura, né? Vocês não sabem nada que a gente fez por aí. E aí vem uma incógnita, né? O que virá depois dessa geração tão louca que são os hippies? E aí vem um X de incógnita. Então, a geração X é chamada X, né? Justamente porque é a geração que vai suceder a Baby Boomer. E a geração X, vai lá de 63 a 79, 80. É bom a gente não se prender ao ano, porque assim, é óbvio que assim, às vezes até numa cidade tem gente de uma... Mas assim, é uma época, tá? Dá para se entender que é uma época, o jeito que foi criado, né? Tem uma tendência, né? Não é uma coisa exata. Por exemplo, a gente fez fila para entrar na sala de aula e cantou hino, né? Sim. Aí a geração seguinte não fez. Então, são esses detalhezinhos comportamentais. A geração X vai até, sei lá, 79, 80, e aí vem a geração Y, que depois de X vem Y, né? Só que a Y, eu adoro provocar nas palestras, porque a maioria hoje das plateias é millennial, né? Que é o pessoal que está no mercado de trabalho majoritariamente. E a geração Y é chamada de milênio porque eram os jovens na virada do milênio. Então eu digo, vocês foram jovens, vocês não são mais jovens. Jovem é a geração Z, né? Que nasceu lá de 98, 2000 para cá. Eu digo, vocês são adultos. E aí vem a geração Z, e eu acho que tem um recorte ali, eu acho que a vinda da internet, né? Não a internet nas universidades, quando surgiu. A internet se populariza lá para 97, 98, né? Todo mundo passa a ter internet no Brasil, né? E aí a internet, para mim, ela traz a geração Z a bordo dela, ou a geração Z traz a internet a bordo dela. E ela é a primeira geração que, quando se dá conta do que é o mundo, já tem internet, né? Já tem computador dentro de casa. E estava entrando logo o celular, né? Então, eu acho que ela é feita de outro material. E a geração beta, que uns dizem que é 2010, 2012, para mim é quando se populariza o smartphone. E eu gosto, e essa explicação é minha, tá? A diferença básica da geração alfa para a geração beta é que a geração alfa ainda foi empurrada no carrinho por pais que tinham o celular dentro do bolso, né? Porque o celular, quando a geração Z nasceu, o celular só falava e mandava SMS torpedo, né? Uhum. E a geração alfa já tem os pais com smartphone. Então, isso é observação de campo, tá? Uhum. Eu era pai da geração Z, não estou dizendo que é melhor ou pior, só estou dizendo que é diferente. Sim. Eu empurrava os carrinhos dos meus 2 filhos, dizendo, olha lá, filho, tem um passarinho. Olha, sinal de vermelho não pode atravessar, sinal verde pode, essas coisas. E a geração alfa tem pais que já estão ali e não estão dialogando. É da época quando o celular, ele só falava. Exatamente. Então, ele saiu do fio e foi para o bolso. Então, a geração alfa é mais digital que a Z. Tá? Uhum. Mas assim, quem brincou na rua foi de geração Y para trás. A geração Z já não brincou na rua, ficou lá nos games. E a alfa nem sabe o que é rua, né? E a beta vai viver no espaço sideral. A beta são essas crianças do dedinho, né? Que vocês já viram eles desbloqueando o celular, principalmente da mãe, sem saber falar e caminhar, e só de olho eles já desbloqueiam. E, atenção, senhores avós, eles não são gênios, eles são normais, tá? Todos são assim, o seu netinho, netinha não é gênio, ele é normal. E nós também teríamos essa capacidade também. Tá, sim. Essas são as gerações, do meu jeito de explicar. E agora vamos falar de choque? Tá. Sempre ouvimos falar sobre choques de gerações. Isso é uma constante na história da humanidade, só acontecia naquela época ou agora Eu vou pedir ajuda aos universitários. Eu vou pedir ajuda aos universitários. A gente não tinha choque de gerações quando a gente era jovem? Sim. Eles não diziam que as nossas músicas eram horríveis. Nossa, meu pai... Quando que a letra era pavorosa e era I can get no satisfaction e a letra era vulgar. Quando surgiu Bossa Nova... Era vulgar. Bossa Nova, Já era vulgar. Mas eu vou ter que admitir um conflito, porque
Quando os meus filhos, que têm hoje 49, 50 anos, surgiu Sepultura, Metallica, não sei o que lá. Socorro! Eu falei, meu Deus do céu, acabaram com a música. Aí eu lembrei, mas meu pai falava a mesma coisa com a bossa nova. Mas eu confesso, eu acho que meu pai estava errado. Claro que tá vendo. Mas eu não acho que eu estava errado, não, porque esses caras são muito piores que a bossa nova. Mas eu acho que é fruto de época. É fruto de época. E são as referências, Olha né? só. Tipo assim, tá ligado? Tá? Qualquer tipo frase, tipo, tá ligado? Tipo assim, tá ligado? A gente falava sacou, mora, bicho. É isso aí, Sacou, meu. mora, bicho. Talvez Isso aí, meu. o tipo seja a palavra mais usada, tá? Mas assim, a gente também tinha um linguajar horroroso. Teve uma uns cabelos geração, pavorosos. essa geração dos 70 aí, ela falava muito tio e muito tia. Não sei se no sul aqui. Aqui no São Paulo chama professora de tia. Ah, não, tio sim. Ô, Eu chamava tia. todos os professores de tio. E aí, de repente, proibiram. Né? Mas na época... Eu achava simpático chamar de tia. Mas na minha geração não chamava de tio, era não. antes. Chamava de tio. Tio, tia, O não SUS falava. também. Você vê que isso talvez já era local. Na minha escola era a Dona Mariana. Professor. Não, e, Não tinha, ninguém tinha tia ali, não. e a gente eu encontrei a minha primeira professora, né? Ela tá com 80 e poucos, eu encontrei ela uma palestra minha. Ah, que legal. E eu não resisti, tia Margaret, ela não é a professora dona, sei lá o que, é a tia. Faz parte, né? E ela adorou ser chamada de tia. É o pronome, Então é isso. Eu o acho que- choque é uma constante. Claro. O choque aumentou ou só depende da geração que você tá para achar que ele tá maior ou ele tá menor? Eu tô resistindo a dizer que aumentou, tá? Mas Eu você não sabe gostaria se mas que você fosse não sabe se é verdade. porque é onde você tá. Eu acho que é porque eu tô ficando velho, mas assim... Eu não gostaria que fosse verdade, mas aumentou. Eu acho que eu tenho uma suspeita. O que aumentou? É as redes sociais. Porque se a gente tivesse tido redes sociais lá na era hippie, a gente tinha mudado o mundo. O mundo não mudou completamente como os hippies queriam. Primeiro que a sociedade de consumo, né, tornou a estética hippie moda, isso esvazia, né? E segundo, fumaram demais. Mas assim, eu acho que se os hippies tivessem redes sociais, aqueles movimentos estudantis, aquilo tudo, teria sido muito melhor sucedido. E eu acho que a força de choque, de mudança da atual juventude, seja Z ou alfa, é essa interligação instantânea. Capacidade de acabar com uma reputação em um segundo ou em um dia, a gente não tinha lá atrás. E hoje eles têm. Por isso que eu acho que é mais forte hoje. O embate. Assim como criar uma reputação e assim como acabar. Exatamente. Né? O poder da mídia. Você vê Não sei se vocês concordam comigo, mas Sim, eu acho verdade. que tem uma coisa de rede. É. As coisas aconteciam em focos nos anos 60, 70. Agora, é uma 80, coisa e maluca, hoje em porque rede. ao mesmo tempo é uma trama muito grande. Trama só num sentido, não de tramar. Né? Sim, Uma uma trama trama numa rede. numa Entendi. rede, mas talvez uma trama muito aberta. Né? Isso dá isso Porque- é papo pra bar, acho, tá? Eu não sei se é o Não seguinte, sei que- Você faz alguma relação entre essa questão geracional com a pós-modernidade que a gente está vivendo? Porque na pós-modernidade, a música não tem melodia, as pessoas não têm história, o cinema não tem enredo, ele tem efeitos especiais e ruído, e fotografia, e barulho, e movimento. A música tem ritmo e harmonia, mas tem pouca melodia. As pessoas não levam em consideração a história. Isso é a pós-modernidade, Aham. que eu entendo que ela está passando uma fase a sociedade está sentindo falta de história. Sabe que hoje de manhã, a gente comentou antes de começar o podcast, que a gente ouve coisas, audiobooks e podcasts. Hoje de manhã eu ouvi o Pondé falando sobre pós-modernidade. Me interessou muito o que ele falou, que é o seguinte: a gente aprendeu com o passado e não repetia erros ou procurava corrigir. Não estou dizendo que é melhor ou pior, é uma constatação, não é melhor, não é saudosismo. Mas ele disse exatamente isso, que a pós-modernidade, ela aprende com o futuro. Então, tudo que veio antes é descartado. Não é descartável, é descartado. Então, se não tem interessa. história. Não tem história. E eu notei isso em sala de aula
assim, ó, é uma situação emblemática. Eu sou professor de comunicação e eu falei no Chacrinha. Isso faz uns 20 anos, tá? Era 2005. Falar do Chacrinha para uma turma de comunicação é falar do Pasteur para uma turma de medicina ou do Niemeyer para uma turma de arquitetura. E quando eu falei no Chacrinha, era 2005, eles franziram a testa, faixa de 18, 19 anos, eu disse, pessoal, Chacrinha, pai da comunicação no Brasil, né? E uma menina disse, professor, como é que eu vou saber se eu não tinha nascido? E aí eu disse, mas o Big Bang do universo não foi quando o nenê saiu de dentro da mãe. A gente já estava fazendo algumas coisas antes. Napoleão já tinha feito coisas, né? O Alexandre o Grande também, os fenícios já tinham feito coisas. E isso me assustou, assim, eu digo, hoje se eu dissesse isso eu teria sido cancelado, né, assédio moral, mas assim, eu fiquei chocado com aquilo, não com ela, mas eu disse assim, opa, tem um recorte aí, eles não querem saber do passado. É um ponto de vista. E aí eu comecei a observar algumas coisas, eu sugiro vocês observarem, quando um jovem de 15 ou 20 anos se refere a alguma coisa que aconteceu há muito tempo, os Beatles, por exemplo, tudo é década de 80. A década de 80 é o limite máximo. É que seria os sumérios para nós, quando começou a civilização. Tudo é da década de 80, que é o limite máximo. Então, assim, o Collor era da década de 80, né? A época dos militares da década de 80 e não foi da década de 80. Sabe? Tudo é década de 80, porque essa falta, que da pós-modernidade, essa falta de... E não é crítica, é uma constatação. Parece que agora a gente não vai mais precisar do passado. E eu entendo que tem muito a ver com essas gerações X, Y, Z, mas Sim. as recentes. E mais curtinhas também. Porque falta a questão da história. Uhum. Por que eu falo isso? Porque eu entendo que há um aumento nas questões de saúde mental, que se fala muito hoje, de ansiedade e angústia, e um dos fatores que tem a ver com o aumento de ansiedade e angústia é exatamente a falta da história. Uhum. A falta da história. É a conexão entre os fatos. Né? Isso a gente tem uma perda grande aí. Posso continuar nesse assunto ainda? Porque eu sei que a tua lista é extensa de... né? Por exemplo, quando a gente... Eu já vim pro mundo, já tinha TV dentro da minha casa, tá? Mas assim, um pouco antes, o rádio concentrava a família na sala e saía da mesma fonte, a mesma informação, que era recebida por 3 gerações reunidas simultaneamente, que conversavam entre si sobre esta mesma informação. Aquele assunto. Né? Não tinha bisavós nos anos 50 e 60, os bisavós são mais comuns de 70 em diante. Tá? Quando vem a TV, é só botar imagem, mas continua uma TV, né, na sala. Quando vem internet e TV a cabo simultaneamente, vai cada um para um canto consumir de fontes diferentes, informações diferentes. É por isso que uma geração imediatamente após a minha não sabe quem é o Chacrinha e nós não sabemos quem é a Virgínia, por exemplo. E eu faço essa provocação nas palestras. Aí todo mundo me olha assim, pô, a Virgínia tem 53, 54 milhões de seguidores. Aquela lá, Weber. Sabe? Então assim, não sei quem como é que a minha geração não sabe quem é a Virgínia e o pessoal não sabe quem é o Chacrinha? É porque a gente perdeu essa conversa. Essa roda em volta da fogueira. Exato. Inclusive os provérbios pararam em nós. Tem uma só expressão só que as novas gerações eventualmente falam, que é caiu a ficha. Eles falam com o sentido correto, que é dar-se conta. Mas eu já perguntei para inúmeros, de onde é que vem isso? Eles não sabem que é quando trancava a ficha no orelhão, a gente dava um safanão assim, e a ficha caía, sabe? Mas é interessante isso, porque assim, eu acho que é a única expressão que eles falam da gente. Eles não falam nenhuma das... orelhão. Não, sabe? E a gente sabe o que era antes, né? Mas essa conexão histórica é fundamental. Essa conexão histórica é fundamental. Né? Ou talvez não seja mais necessária para o tipo de mundo que a gente vai indo, né? Porque eu já tô vendo, assim... Não sei. Um comportamento, quer ver? Aí eu tô falando demais, né? Não, que é isso? A gente trouxe você aqui para falar mesmo. Quer ver uma coisa que eu adoro falar em palestra? Fala. É invenção, tá? É só uma alegoria, tá? Imagina comprimento de onda, tá? Comprimento de onda emocional. A gente diz para os jovens,
olha lá, filho, os fogos do Rio de Janeiro, do Réveillon, olha que lindo. E eles falam, aham. O nosso comprimento de onda é maior que o deles. Se eles fazem uma grande burrada, né, cometem um erro, a gente diz, pô, fulano, não sei o que, e eles falam, foi mal. Ou seja, o nosso comprimento de onda é maior. E eu acho que eles já são um tipo de gente daqueles filmes de ficção científica que a gente vê, assim, que é uma coisa meio amorfa. Assim, Vem com filtro. sabe que não, o comprimento de onda não é tão... E eu acho que é para isso que nós estamos indo. Não é bom ou ruim. Eu acho que nós já somos... Só é. Outra era. Nós estamos só no final de uma era. Vou trazer aqui, mas a gente vai seguindo aqui. Viajei, né? Você Viajei, tem... né? Não, Eu adorei isso. Tô adorando viajar com você. Então tá. Você tem um livro, O Mundo Mudou, bem na minha vez? Sim. Essa sensação de que agora é diferente é real? Ou é cada geração sente isso? A gente está falando sobre isso. Eu falo disso da nossa aqui, mas eu vejo os millennials agora não param de me dizer, professor, me lembrei, porque eu falo isso há, sei lá, 25, 30 anos, né? Quando surgiu a internet, comecei a dizer, o mundo mudou bem na minha vida. Você sabe de onde é que saiu isso? É que, quando eu era criança, o melhor bife na mesa ficava com os adultos, que se serviam primeiro. E aí eu me vejo no século XXI, que eu só tive filho no século XXI. Eu tive filho depois dos 40. Eu me vejo adulto no século XXI, eu pesquisei não só a minha casa, pesquisei as outras casas, né? No século XXI, o melhor bife na mesa passou a ficar com as crianças. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife. E aí... Bem na minha vez. Mas olha, quando a gente era jovem, no século XX, tinha que aguentar os velhos, que eram chatos e rabugentos. Eles não mudavam a maneira de falar com a gente. A gente tinha que se adaptar a eles. Aí agora que eu tô ficando velho, para continuar com o espaço profissional e aceitação social, eu tenho que me adaptar aos jovens, né? Não, mas isso aí é uma observação que eu faço. Nas gerações passadas, os filhos eram educados para se adaptar à sociedade, embora a sociedade não fosse essa maravilha. Hoje nós estamos vivendo uma forma que nós, adultos, temos que nos adaptar às crianças. Eu acho que isso tem um certo perigo aí. Eu acho, incomoda muito isso. Me incomoda uma mãe, na hora das perguntas, eu não gosto muito de abrir perguntas, eu prefiro responder no particular, porque as pessoas estão perdendo o sentido do coletivo, né, nas perguntas. Mas essa mãe me disse assim, eu tenho um filho de 3 anos e ele é que decide a hora de tomar banho. Quando ela disse isso, a plateia ficou... A maior parte da plateia ficou assim, e eu talvez vou arranjar haters agora, porque eu vou dizer. Eu acho que a formação da personalidade da criança... A criança precisa de rotinas. Precisa da margem, né? A margem do rio. Essa baliza que você vai até... Você pode fazer o que quiser, que não é cercear, não é ser autoritarismo, e eu não sei por que estão achando que é e não é. Não, é quadro de referência. É referências. Porque ela nasce sem referências, ela precisa de orientação. E eu não sabia o que dizer para essa mãe. Eu digo assim, olha, eu respeito o seu direito de... Né? Certo. Mas aí eu provoquei ela. Eu disse assim, só que em 15 anos vai ter chefe tóxico, vai ter colega filho da mãe, Sim. Vai ter fornecedor tramposo. Não que todos os chefes sejam tóxicos. Sim. Não, né? Porque senão a pessoa vai dizer, ele tá chamando, também. não. Tá? Não. Mas vai ter maldade no mundo. E essa criança não se frustrando jamais e decidindo tudo, ela não vai catar uma ordem. Um comando. E ela vai questionar tudo de forma violenta. E até ela não teve frustração. Uhum. E até porque ela não tem repertório para fazer escolhas. Aqui tem a questão do desenvolvimento da criança. Até uma certa idade, a criança é um bichinho. Ela trabalha na referência do agradável e desagradável. É quase binário, né? Binário, é binário mesmo. Eu não faço o desagradável, faço o agradável. Mas ela não aprende o que é bom e o que é ruim, e nem o que é certo e o que é errado, que são parte do desenvolvimento. Então você começa no agradável e desagradável, vai descobrindo o que é bom e o que é ruim, que o bom e ruim é diferente de agradável e desagradável, e mais para frente vai aprender o que é certo e o que é errado. Nas nossas gerações passadas, os pais ensinavam precocemente o certo e errado. E você não tinha muito direito a estar no agradável e desagradável, nem saber o que era bom e o que era ruim. Perfeito. Agora, hoje não. Hoje é o avesso. Fica no agradável e desagradável e não cresce. Por exemplo, Agora... se assim, ó,
o casal trabalha muito, tem só aquela noite para jantar fora. Vai ao restaurante à noite, lugar de adulto. E na mesa do lado tem uma criança com uma tela, aos berros, sem fone. E a gente não pode dizer assim, dá para desligar? Então, assim... Não, e inclusive é uma recomendação. Eu acho que isso aqui tem a modos, eu me lembro assim, tem a modos é uma coisa que fica explodindo na minha cabeça. E olha, eu sou muito seguido por jovem, tá? Eu tenho 160 e tantos mil seguidores no Instagram, muito jovem me segue. Sabe qual foi o Reels que eu fiz no Instagram que mais teve comentário e curtidas e visualizações? Um que eu digo, tenha modos. Ai, tenha modos, é só você... Pede licença ao passar. Não encosta o prato, que eu estou me servindo aqui no buffet, eu quero com o prato. Tenha modos, está faltando modos. Isso aqui parece velho rabugento falando isso. Mas é verdade, mas não é ser rabugento. A criança precisa da contrariedade para poder se elaborar e crescer, né? Não pode nunca. Eu estou muito preocupado. Eu acho que daí... Não, a questão é a seguinte, a gente deve trabalhar que as pessoas busquem o que elas querem, mas elas têm que entender que para ter o que eu quero, eu preciso fazer coisas. Perfeito. Né? Porque as pessoas fazem o que eu quero como se os outros tivessem obrigação. Então, os outros precisam fazer o que eu quero. Está errado. É assim, eu tenho todo o direito a querer tudo na vida, mas eu tenho que fazer o que eu preciso. Mas a vida em sociedade tem regras. Pois é, mas eu preciso Senão fazer... vai morar nas montanhas, é um ermitão. Mas eu preciso fazer coisas ou preciso não fazer coisas para ter o que eu quero. Sim. E eu acho que isso vai estar muito relacionado aí a essas gerações do que a gente está falando o seguinte, o que a gente fala, em se falando do que a gente trabalha principalmente, que é levar informação e conhecimento para pais, mães, educadores, de como trabalhar, de como desenvolver essa relação com os filhos, como reencontrar, digamos, essa leveza, esse bem-estar em família. O que a gente vê muito dessa mudança comportamental, no pós-guerra, teve um êxodo rural. Então, na verdade, ou seja, antes todo mundo vivia em comunidade, no campo, não tinha muro, né? O varal era um só, a plantação de milho era para todo mundo, e daí teve esse êxodo rural. Então, as pessoas foram se mudando para a cidade. E quando a gente começa a perceber isso, muita coisa muda. Por quê? Agora eu tenho um muro, né? E eu estou vindo de um ambiente onde eu costumava conviver, a troca, os ensinamentos acontecia. Era na roda, em volta da fogueira. Sim. E agora estava todo mundo atrás do seu muro, né? Na sua média, o homem ia trabalhar. E, como se não conhecia muita gente, não se falava muito das suas vulnerabilidades. Então, esses pais começaram, principalmente essa mãe, cuidar desse filho sozinho, sem referências. Agora, o que acontece? E cada vez mais a mulher foi indo para o trabalho. Ou seja, e essa criança? Quem vai cuidar dessa criança? Aí você não tem mais a referência dos avós, da vila, da comunidade, está criando filho sozinho. E, ao mesmo tempo, junto com tudo isso, você tem uma ciência sobre relacionamentos, sobre educação, se desenvolvendo muito, né? Porque você já estava vendo ali aquela geração que pulou da infância para a adolescência, né? Da infância, mentira, que não teve adolescência. Da infância para o exército, muito já foi se aprendendo sobre isso. E daí foi vindo cada vez mais esses ensinamentos. Mas, ou seja, tudo isso ficou desconecto. Então, a gente vê esse extremo, né? Ou de um autoritarismo ou de um permissivo. E quantas vezes, talvez, não sei se você já ouviu, eu tive o caso de uma amiga que falou assim, deixa eu trabalhar um pouquinho aqui, que eu preciso sair de casa, eu não aguento mais. Sim. E a gente começa a entender por quê? Porque essa relação de estar com filhos, eu sou uma geração que eu já fui criada para ir para a faculdade. Sim. Eu não fui criada para ter filho. Sim, sim. A minha mãe já fala o contrário. Foi na sua que mudou. Né? Foi na minha que mudou. Bem na minha. A minha mãe já fala que realmente a realização dela era ter filho. E não que para mim não fosse, mas o meu foco... É que o chegar lá até a sua geração era um lar harmônico bem gerido, né? E o chegar lá passa a ser a mulher ter uma profissão. Sim. Então, ou seja, para mim, que a visão foi para estudar e para ter uma carreira, pouco se falou em casa do como que é criar um filho. E daí você tem um filho, e agora? Não, mas eu tenho um trabalho também. O que eu faço com esse filho?
Ah, meu Deus. Bom, aí é a minha história que eu trabalhando, gerindo a minha agência, falei assim, não, mas essa não é bem a mãe que eu quero ser. Mas se não é essa mãe, que mãe vai ser? Fui estudar para isso. E o que eu quero dizer é o seguinte, porque quando a gente começa a trazer essa ciência e a gente começa a entender que é o seguinte, se você tem essa geração que não foi educada para ser pai e mãe, como que ela vai criar um ser humano? Não é por instinto. O instinto, se fosse por instinto, você não deixava a criança chorando no berço. Se fosse por instinto, você não brigava a criança a comer uma coisa que ela não quer comer. Isso é cultural, né? O que a gente cria e faz para os outros acharem que você é um bom pai ou uma boa mãe, né? É culturalmente como você é visto. Cria-se o filho para fora. Agora, aí, então, toda essa desconexão. Pai e mãe trabalhando e aquela criança, né? Aí, só que a hora que você começa trazer esse conhecimento e você começa a aprender sobre isso. E para mim, como gestora da minha empresa, eu falei, gente, mas eu posso aplicar tudo isso aqui na minha empresa. Porque, na verdade, você criar um ser humano tem muito a ver com essa relação, com esse desenvolvimento. Vínculos, conexões. E que a gente é uma geração que ficou sem isso. E daí, esse extremo do autoritário, né? Faz porque tem que fazer. Por quê? Porque sim. Eu apanhei e não morri, qual que é o problema? Né? A que custo? E você tem o extremamente permissivo. Ah, não, eu só tenho 10 minutos com meu filho, eu vou dizer para ele que ele tem que tomar banho? Ah, não toma. Então, esse extremo permissivo. E daí fica esse grande gap, que a gente tem caminhos para isso, que é um caminho no meio, que você pode dar uma escolha controlada. Né? Você quer tomar banho agora ou daqui 10 minutos? Então, você pode achar uns caminhos, né? Mas não é daqui 3 horas ou não tomar. Exatamente. Né? Vai tomar. Você pode achar uma firmeza, mas com gentileza. Então, aí a gente vem essa ciência e vem exatamente, quer dizer, está aqui no nosso propósito. É o que vocês fazem, né? O Dr. Wimmer, que é de como trazer esse conhecimento. E eu estou falando tudo isso por quê? Porque daí é esse desafio que você está falando de quando você tem um extremo aonde nada mais importa, aonde a criança nem tomar banho ela precisa. E daí está se falando, então, agora da geração que está chegando no ambiente de trabalho. Está chegando? Não, tem uma que já chegou. Eu posso contar uma coisa? Pode. Eu vou interromper, porque é uma história que se encaixa bem aqui. Há uns 10, 12 anos, uma pessoa muito próxima de mim, tá? O filho dela, com 18, 19, ficou grávido junto com a namoradinha de 17. E, obviamente, casualmente eles foram morar com esta minha amiga, tá? E voltando do hospital, a jovem mãe, fechada no seu quartinho lá, foi trocar a fralda, acho que pela primeira vez, né, da criança. E a minha amiga, educadamente, bateu na porta e disse assim, oi, você quer ajuda? Né? Porque as mães, a avó, a sogra anterior não queria saber. Pega aqui, faz aqui, presta atenção, né? Aquela coisa. Mas ela educadamente fez isso. E a cena da resposta é a seguinte. A criança aqui na frente, né? Um celular em pezinho aqui. E a menina se vira para ela e diz assim, não, eu já aprendi aqui no YouTube. Então, assim, eu não estou dizendo que está certo ou está errado, eu estou dizendo o seguinte... É uma história maravilhosa de contar, né? Não precisa passar o conhecimento, que agora é moda falar a palavra ancestral, né? Não precisa usar... Né? Não precisa o conhecimento ancestral. A orientação está ali no YouTube. Então, tem uma ruptura de passagem de conhecimento. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Eu estou constatando e ilustrando o comentário. Sim. É interessante, isso mesmo. E, nesse ponto, então, peguei e achei um vídeo no YouTube, como que se troca a fralda. Mas e aí? Será que aquilo é o melhor jeito? Porque se eu não tenho a referência... Mas pode ser. Né? Nós temos por outro lado, temos informação disponível e antes não tínhamos. Sim. Pode ser ou não, né? Ou não. Vai experimentar. Claro. E daí, o que a gente vem ouvindo? Então, a gente está falando que estamos criando essa geração que não precisa tomar banho. E essa geração vai trabalhar. E que se fala, então, a geração neném. Não quer nem trabalhar, não quer nem estudar. E parece que esse interesse aí está com pouco interesse. Eu estou vendo muito exemplo não ortodoxo. Ortodoxo no sentido de como a gente foi educado para o mercado de trabalho. Eu estou vendo muito neném que não é tão neném assim.
eles não estão cursando faculdade, mas eles estão se dedicando a aprender alguma coisa. Só que como não tem mais diálogo, os pais nem sabem que ele está estudando edição de vídeo, ou que ele está estudando IA, ou que ele está estudando seja lá o que for, tá? Então, assim, tem o nem estudo é nem frequentando bancos de faculdade, tá? Mas ele pode estar estudando alguma coisa, ou até, secretamente, se especializando em alguma coisa. Ô, Dado, vou fazer uma pausa aqui. Pais e mães, líderes, vocês estão ouvindo isso? Sim. O que a gente não está percebendo. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente não está vendo. Mas essa do trocar a fralda, de pegar e não precisar nem ajuda da outra, acabei de chegar na maternidade. Ok. E aí, e o outro NEM, que é o do trabalho, eu não sei como é aqui em São Paulo, mas lá no Sul, eles falam muito a palavra trampo, tá? Eu não tenho certeza de se usa tanto a palavra trampo aqui como se usa lá no Sul. É mais antigo. Mas é que talvez seja uma gíria muito regional. Mas eu acho interessante essa expressão, porque trampo é diferente de emprego. Não é bico, eu não estou falando de bico, tá? Bico, a pessoa faz, é uma coisa... Trampo é um trabalho temporário que deixa de ser o nem trabalha. Mas não é uma coisa formal, regular, que tem uma linearidade ou que tem uma sequência. Então, assim, eu não tô passando a mão na cabeça deles. Mas talvez a gente não saiba o que muitos e muitas estão fazendo em termos de aprendizado e de trampo. Eu adotei essa palavra, tá? Que pode ser um job, pode ser um projeto. É um job, sabe? Um bico. Uma melhor forma. Mas assim, não vai ser aquela coisa formal, até porque nós somos educados para ir subindo na vida numa coisa e eles vão andar em espiral, vão fazer essa experiência aqui, vão fazer essa aqui, vão fazer aquilo. E que dado nós estamos fazendo essa espiral? Pois é, não. Nós estamos fazendo. Então, sabe o que é? Às vezes eu sou crucificado, aí você defende demais eles. Não, eu não estou defendendo, estou tentando entender. Percebendo, porque se esse raciocínio, eu não preciso pedir ajuda para minha sogra, que criou vários filhos e que sabe trocar fralda, eu não preciso dela. Não olha só pelo lado ruim, olha pelo lado bom, ela tá se fazendo sozinha. Porque por um lado, essa pessoa está se especializando na internet e não está indo para a faculdade, não é do nada isso. Isso. É porque possivelmente ou a geração anterior, ou seus pais, ou ele mesmo, na experiência, assim, a faculdade não lhe deu nada. Eu digo para pacientes meus, a faculdade não te dá nada, mas a falta dela te tira muito. Com certeza. Não é? Com certeza. Mas, porque a pessoa sai da universidade hoje sem emprego, sem saber fazer aquilo que estudou, e não vai ganhar para pagar o mesmo valor que gastou na faculdade, então ele fica desmotivado. Então, assim, é fácil falar da geração, mas eu preciso falar de quem veio antes, trazendo a decepção, a descrença, não é? A desvalorização. Então, a coisa é mais ampla na concepção. Eu tenho mais uma história, desculpa. Vai? Uma história que tem tudo a ver com o que ele está falando. Eu de 4 em 4 anos, eu faço um estágio bem feito, tá? Mas não é o senhor estagiário de gravata do filme, não. É de camiseta em empresa moderna, assim. Então, eu fiz uma empresa de marketing digital, ano passado, retrasado, e há 5 anos eu fiz numa empresa que era um hub de alta tecnologia, tá? Assim, fintech, né? Food tech, umas coisas muito legais, tá? E eu era estagiário. O dono um dos diretores desse hub de alta tecnologia chegou para mim e disse assim, tá vendo aquele rapaz lá? Um cara de uns 27 anos, mais 26, 27. Eu digo, sim, é o melhor funcionário daqui. Sabe o que ele fez? Ele entrou na PUC, na engenharia mais fácil de entrar. Então, às vezes tem uma engenharia, não sei qual. Na minha época era química, que era mais difícil, e a civil não era tão difícil, mas ele entrou na engenharia mais fácil de entrar. E ele pegou todos os, não sei se é currículos ou é ementa, não me lembro. Matérias, talvez. Todas as matérias de todos os cursos da PUC, e ele fez uma grade para ele. Alguns de antropologia, outros de história, muitos de gestão, muitos de TI, muitas de engenharia. E, sei lá, com 5, 6 semestres, ele se formou. E ele não tem canudo. Mas ele é o melhor funcionário da empresa.
Como é que nós vamos lidar com isso? Será que a pessoa tem que ter, assim, formado em engenharia civil, engenharia de materiais? Será que ele tem que ser formado nisso? Porque se tem um Ele conhecimento, fez- o autodidata de uma forma que ele busca, que ele acha a informação, ou que ele vai atrás, ele monta as suas matérias, né? Enquanto ele pega, olha, todo mundo ali andando naquele trem, naquela mesma direção. Mas possivelmente ele teve que lidar com muita crítica, com muita resistência Imagina. à escolha dele, né? Imagina. E é um cara determinado. Imagina. Mas assim, a gente tem que olhar para os modelos que a geração anterior oferece para a atual. Né? É por aí. Eu estava pensando aqui do que a gente... Você falou, exemplificando algumas coisas, além ainda quando a gente vai um pouco mais para a geração Z, para a geração Alfa. Você quer trazer um pouco mais das características que você vê? Talvez uma dos coisa que a gente... ambientes? talvez uma coisa que seja interessante, é uma provocação que eu faço, que é matemática. Tá? Eu nasci em 61. Então, quando eu completei 21 anos, era 82. A expectativa média de vida em 82 no Brasil era 62 anos e meio. Eu estou com 64. Então, tecnicamente, se nós estivéssemos em 82, eu estaria na média já morto, tá? Mas assim, o mundo me disse em 82, aos 21 anos, né, meus 21, que eu tinha que deixar de ser jovem, que eu tinha que ser adulto, que eu tinha que ter um emprego fixo, que eu tinha que casar com alguém para não só sustentar, para já naquela época se começava a rachar com alguém, né? Mas começar uma vida, construir, ter filho. Aos 21, a vida me disse, deixa de ser jovem, vai virar adulto. Mas era um terço da vida. Vou fazer uma forçação de barra matemática, tá? A expectativa média do Brasil hoje é anos 80, mas assim, uma pessoa de 30 anos hoje vai viver 120 anos. Vai, tá? Então, assim, eu tô forçando a barra no raciocínio, tá? Se ela vai viver 120 anos, a fase jovem dela vai até 40, que é um terço da vida. E as pessoas hoje fazem coisas aos 37, 38, que nós, que somos baby boomers, olhamos assim, mas isso, a partir dos 22, 23, eu já não fazia. Mas é que, matematicamente, era um terço da vida. Como um terço da vida hoje, do cara de 30 é 40, ele está na casa dos pais aos 32, sem doer. Sem pressa. Como uma pessoa de 20 estava na casa dos pais, na nossa juventude. E aí, para provocar mais ainda as plateias, eu digo, quem tem filho de 0 a 5 anos? Levanta a mão. Aí eles levantam a mão. Eu digo, coisa fofa, né? Essa coisa fofa vai durar 150 anos. Aos 49 anos de idade, ele vai dizer para você, acho que agora eu vou para um intercâmbio fora. E a gente vai ter que entender lá na frente, porque essa pessoa ainda vai ser muito jovem, porque ela vai durar 150. O que é 49 para quem vai ter 150? Então, assim, essa é a provocação matemática que eu faço. Mas... E a gente... Eu, quando tinha a sua idade... quando eu tinha a idade dos caras de 20, passava um carro por turno na minha rua, a gente tirava as goleirinhas para passar o carro, dava oi, e tinha 4 TVs abertas e 2 começavam às 5 da tarde. Eu vou comparar esse cara com os meus 20 anos? Não, pô. É totalmente diferente. É matemática. É matemática. Matemática, interessante. Onde a gente vê que essa expectativa de vida, essa referência muda tudo. Pois é, mas muda é interessante tudo. porque você não tem essa pressa, essa fome, essa contagem regressiva, talvez. E nem o subir. Né? Mas é interessante uma coisa assim, as pessoas fazem planos de vida na sua infância. Então, você falou, a vida média da sociedade até os anos 80 era no Brasil 70 anos, por aí, 60 e pouco. Então, as pessoas faziam um plano de vida calculando isso. E faziam um cálculo de aposentadoria também. Aí, passa o tempo, então muita gente da minha geração, eu tenho 77, quase 78, planejou a vida até 70 e pouco. E não tem um plano de vida para o futuro. E isso é muito ruim, é angustiante. Então, a gente precisa trabalhar muito as pessoas de reverem seus planos de vida a cada instante. Sim. Hoje eu conheço mulheres da minha idade que, sei lá, separou do marido, ficou viúva, arranja namorado novo e os filhos falam, mãe, eu conheci o pai da minha amiga lá, tá sozinho, pá, apresenta.
Há tempos atrás... Tentaram fazer isso comigo agora, há uns meses. Então, há tempos atrás, se a mulher ficasse viúva ou separada, os filhos impediam ela de se relacionar. Claro. Né? Então as coisas mudam e a gente tem que rever os planos de vida nossos. Terminou uma palestra, uma menina de, sei lá, 30 anos, disse, você está solteiro? Eu digo assim, é que minha mãe é muito parecida com você, eu posso lhe apresentar? Eu digo, eu jamais imaginei isso, a pessoa terminar a palestra fazer isso. Pois é. E uma outra coisa da aposentadoria, os meus filhos estão com 20, vai fazer 21 essa semana, 21 e 23 anos, tá? Quando eles tinham 12 e 14 anos, eu cheguei para eles e disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não sei se eu vou conseguir acumular ou nem se eu vou conseguir, o quanto que eu vou conseguir acumular, mas eu quero que vocês saibam que o meu dinheiro não vai ser para financiar startup, para ajudar a comprar o carro dos sonhos, que eles nem querem carro dos sonhos, mas assim, o meu dinheiro vai ser para os meus médicos e os meus remédios de 90 em diante, porque até os 90 eu vou estar aqui fazendo coisa. Mas como eu vou morrer com 110... vai custar muito caro esses 20 anos de médico, exame e tal. Então, a minha grana vai ser para esse negócio. Não contem com a minha grana, tá? Esse cara olhando e rindo, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu estou estudando isso. Eu já falo diferente. Eu só vou tomar remédios até os 90. Depois não tomo mais. Olha o médico sem juízo. E, olha aqui, ó. Alguma dúvida que nós vamos encontrar lá com 110 fazendo podcast, sei lá, em plasma, não vai ser mais o corpo, vai ser outra coisa. É ou não é, né, Vimer? A projeção do Vimer. Que vai durar. Dado, vamos falar de uma coisa que está tirando sono aí de muitas pais e mães e empresas e carreiras, e a inteligência artificial. O que vai acontecer com isso? Como tem gente, com certeza, né? Como tem gente que sabe o que vai acontecer. O cara que sabe o que vai acontecer com a inteligência artificial, sinceramente, ou ele não está lendo muito, ou ele está tentando enganar alguém, porque não é possível. A gente não tem noção do que vai acontecer. E eu acho que a velocidade... Agora eu vou olhar para a câmera e falar, você... que como eu, cochilou no início da internet, porque eu cochilei no início da internet. Eu era um alto executivo de agência de publicidade, eu era muito atarefado. Quando surgiu a internet, eu disse para os jovens da agência, isso vocês cuidam, tá? Cuida disso daí. Quando eu acordei uns 2, 3 anos, eu vi o quanto eu estava defasado. Quando surgiram as redes sociais, eu mergulhei em todas. Inclusive, até o Orkut, eu tenho uma particularidade. Eu fiquei amigo do Orkut num evento. Eu sou amigo do Orkut. Eu brinco que eu sou amigo de uma rede social inteira. Né? Mas assim, eu não me atrasei com as redes sociais. Eu sou bem... E agora, com a inteligência artificial, eu já fiz 2 imersões, já estou agora montando meu agente de IA, porque eu não posso ficar para trás. Olha aqui, ó, vou olhar para a câmera. Não cochila. Em 3 anos... 5, vai. Em 2030, esse mundo vira do avesso. Vai ser muito mais contundente, rápido, tudo. O que virá tão Só não rapidamente... se sabe tudo o que virá. O que virá tão rapidamente depois da inteligência artificial? É que vai ser mais rápido que foi o impacto da internet na nossa vida. Exatamente. A internet veio entrando assim, que nem mingau. Né? Veio entrando a internet, a gente foi discada, ficou sem fio, um e-mailzinho aqui, né? Uma pesquisinha ali, baixar uma foto ali depois da meia-noite. Foi vindo, mas não foi, foi vindo em ondas. A inteligência artificial é assim, exatamente. E o que você falou? Somos uma geração de adultos únicos com a grande oportunidade. Inéditos. É que fica mais sonoro. Somos inéditos. Somos inéditos. Imagina os senhores de 60, 70 anos, quando a gente tinha 20 anos. Nossa Senhora. Lembra? Eram anciões. O meu avô chegava de bengalinha lá no Natal, lá em casa, com 74. A minha mãe, com 86, faz... curso de dança e dança em festa e tá... E não é dança que nem velhinha, dança, vivia nas discotecas, dança normal, sabe? E faz projeto, e faz coisa, e vende quadro, e atende cliente. Isso mesmo. Então, é diferente. E vem muito se falando aí do que você acha, né? Então, tem uma escola referência americana, Alpha com PH,
que já dispensou alguns professores, que tem 2 horas de aula com conteúdo e depois tem aplicação de inteligência artificial, muita troca de projetos e tudo mais. E, ao mesmo tempo, se diz que parece que na Suécia, estão se comentando muito na Europa, que estão voltando para os livros, estão tirando um pouco as telas para que essa geração nova tenha mais relação com o humano e troca para esse aprendizado, né, para esse software, que é mais a relação. E aí, como é que será que a gente fica nessa? Posso ser sincero, não tenho a menor ideia e nenhuma opinião formada a respeito. Porque faz todo sentido dar esta aula diferentona, sem professor. Faz todo sentido para uma geração que vai ter menos contato humano. Tá? Mas também faz todo sentido a volta ao livro, ao caderno. Eu não sei quem foi que disse que quando a gente escreve... Né? Quando a gente, por exemplo, faz o B, que faz assim, né? O B mexe aqui. Quando a gente faz o T, é outro canto. Sim. Mas quando a gente tecla, é o mesmo canto do cérebro que é ativado. Então, assim, talvez seja bom a gente fazer isso por uma questão de sinapses. Mas, por outro lado, botar um professor das antigas na frente de uma geração nova, porque tá cheio de professor das antigas, né? Né? E não tem mais professor novo? E as pessoas novas não querem ser professor. Então, não, mas aí aquela fala que eu gosto de falar, que é o seguinte. Eu, quando eu dava aula na Faculdade de Medicina, eu assisti a aula de um professor maravilhoso chamado Paulo Vaz de Arruda, e ele falava sobre o saber fazer e o saber ser. O saber muda com o tempo. Coisas que eu sabia antes já não são aplicáveis hoje, embora eu construa novos saberes a partir daquele repertório saber antigo lá. Okay. O segundo é o saber fazer. O saber fazer muda com o tempo. No caso da medicina, o cirurgião antes, o cara chegava lá com o abdômen tudo lá, ele abria, rasgava, fazia, Hoje ele vai com um ultrassom, vai com uma câmera, um cara de Nova York com a aparelho. Mas esse que faz isso agora, se ele fez o anterior, ele tem mais repertório. Mas ele tem que saber fazer. Mas ele tem que saber o novo saber. Saber fazer muda com o tempo. O novo fazer. O novo saber fazer. Sim. E o saber ser. Que essa é a questão mais importante. A gente precisa saber ser. Né? Então, o saber ser é o estar mudando sempre, aprendendo sempre, me desenvolvendo sempre. Né? Então, nesse aspecto, a caligrafia, essas ações, a gente constrói um conhecimento novo sobre isso, mas tem que continuar aprendendo a saber ser. Então, ser professor hoje é diferente de ser professor no passado. Por quê? Hoje, se um aluno quiser me derrubar numa sala de aula, eu não estudei ontem o assunto que eu vou dar aula hoje. Eu estudei há 10 anos, há 5 anos, há 3 anos, até o mês passado. Vou dar aula hoje... Ele pode ir por uma queda de braço porque ele tem informação. Professor, o senhor viu tal coisa? Não. Não vi. O senhor não sabe nada. Então, hoje o professor não é o cara que detém o conhecimento. Não é o vestal do conhecimento, né? Conteúdo hoje ele construído é o cara junto. Que, de alguma forma, valida as pessoas para que elas queiram continuar aprendendo e saber onde buscar. Mas, o valor de uma boa aula, esses dias eu dei uma palestra num seminário de educação. E aí veio debates, tal. Foi o Festival LED da Globo, tá? E aí, era até a Eliana que estava corrigindo. Legal. Eliana, é muito interessante as perguntas, né? Elas conduziu super bem. E aí, eu disse assim, olha, pessoal, eu sempre fui um bom professor, tá? Eu sou um bom professor, eu me garanto, tá? Os alunos gostam de mim, me convidam para ser paraninfo, me encontram 20 anos depois e falam coisas que nunca esqueceram. Então, assim, eu sou um bom professor. Uma baita aula ainda é imbatível. Sim. Não precisa ter show pirotécnico. Uma baita aula ainda é imbatível. Só que a gente tem que ir adequando linguagem, tá? E tem um momento... acho que na primeira década do século, que entrou o celular com câmera, tá? E as minhas aulas são assim, eu vou preenchendo o quadro daqui e vou enchendo de coisa e vou fazendo risco assim, tá? E aí, os alunos iam anotando, porque ia sendo construída a aula, tá? Conceito. Quando entrou o celular com câmera, eu vi que eles não estavam anotando. E no final da aula, eles disseram, professor, pode vir aqui para o lado? E eles, fotografaram.
Eu digo, eu vou pegar esses caras, tá? Na aula seguinte, eu digo, vocês não querem anotar? Porque anotando você mexe com outros lugares, a gente lembra melhor isso, né, do que a gente anota. Dá licença. Pá. Aí cheguei mais cedo um dia. Chega a me limpar aqui o veneno. Cheguei mais cedo um dia e preenchi o quadro todo. Quando eles chegaram na sala, o quadro já estava todo preenchido de conteúdo. Vamos fazer um exemplo assim. Entendi. Se fosse uma aula sobre frutas, tá? O quadro todo estava preenchido sobre melancia. E eu, na frente do quadro, me mexendo na sala de aula, comecei a falar sobre laranja, tá? E eles faziam assim, eles olhavam pro quadro, olhavam para mim, olhavam pro quadro, sabe? Se estava tudo escrito melancia sobre laranja, e olhavam para mim, e eu, da maior cara de pau, dando aula sobre laranja. Eu estou dando exemplo, tá? Era marketing de serviço, marketing não sei o quê, tá? No final, eu saio pro lado e digo assim, podem fotografar. A prova será sobre laranja. Eles morreram de rir, eu morri de rir. Eu digo, pô, pessoal, vamos anotar aí e tal. Mas foi 2005. Eu acho que hoje eu seria cancelado, processado. Claro. Sabe? Mas assim, não foi legal. Foi legal. E aí, acho que para me agradar, eles voltaram a anotar na sala de aula as coisas. Mas é isso. Só para ilustrar, ilustrar o podcast, tá? E o que é Mas muito esse- legal, o que é muito legal, né, Dada? Eu acho que essa agilidade e essa percepção, essa observação constante de entender Os e tempos. entender e aceitar, né? Então não é que você vai pegar uma cestinha e recolher o telefone de todo mundo para ninguém tirar foto. Tem que ser muito criativo e habilidoso, Um pouquinho de sarcasmo, ironia, né? E achar essa bosta. Aí precisa de muito frescobol, né, Vimer? É isso aí, ó. Precisa de muito isso aí. frescobol. É isso. Tem que ajustar essa bola, isso achar aí. essa nova forma de comunicação. E quando a gente volta aqui para falar desse assunto que eu trouxe, sobre a forma do aprendizado, né? Se é o extremo digital ou é o extremo, volta tudo para o livro. No fim, o que a gente sempre sabe, né? Talvez é um caminho do meio. Mas né? desde que você começou a falar, todas as nossas intervenções, tudo converge para isso. Então, ou seja, que esse aprendizado, ele pode ter o livro, ele pode ter o manuscrito, ele pode ter isso e pode ter esse letramento da inteligência artificial, o que você vai conseguir, o que você vai descobrir sobre isso. Né? Pode ter um pouco da história secular, que vai um pouco além dos anos 80. Vamos falar lá de 1900. Sim, os anos 80 é o limite, né? Isso. Tinha coisas antes, né? Vamos um pouquinho antes e tal. E se for para ter que falar da Grécia, então, mas que tem um filme 3D que ajuda aqui a gente viajar junto e tal. Mas achar essa bossa, né? E isso a gente está falando para todo mundo. É do professor, né? É dos pais, é dos avós, que também já tem que pensar em tudo isso, e é nas empresas, porque se as empresas não se mantêm interessante, esse jovem talvez não vai querer estar lá. Ele vai criar um negócio dele. Será que é isso que a gente tem? Uma nova geração mega empreendedora, talvez? Não é. Eu acho que tem coisas que são muito antigas. A gente ouviu. O trabalhar, a gente sabe que o trabalhar, o se sentir útil, a troca, a relação, como tudo isso é valioso, é importante. A gente falou aqui até do problema do excesso de tempo livre, se viermos a ter, né, Vimer? Sim, o que fazer com ele. Não, mas sabe o que é interessante? A palavra trabalho, uma ocasião, eu ouvi numa referência, não sei se é totalmente verdade, mas a trabalho se deriva de tripudiar. Então, assim, as gerações passadas falavam assim, eu ganhei tanto que meus filhos não vão nem precisar, até a terceira geração não vai precisar trabalhar. Então, trabalhar era visto castigo. Como castigo, como uma coisa ruim. Então, o cara acorda segunda-feira para ir trabalhar com raiva do patrão, com raiva do cliente, raiva do aluno, raiva do professor, porque tinha essa questão, né? E hoje nós estamos começando a entender... O se aposentar era a livrei do trabalho, né? Então, nós precisamos entender que aposentar faz mal. Os meus amigos aposentados são os chatos. Não, exatamente. Os chatos. Aí você começa a ver também que trabalhar... Com a vida ganha, entre aspas, chatos, galocha. Exatamente. As mulheres falam, tira esse cara de casa, não aguento mais ele. Mas é o seguinte, aí começamos a descobrir que há prazer em trabalhar. Né? E há uma grande fonte de prazer que as pessoas... Porque a sociedade não sabe o que é prazer ainda, eu posso falar sobre isso depois. Mas uma grande fonte de prazer é criar.
É tornar real, tornar real. Isso fecha, dá satisfação. Então, isso é novo na sociedade. Uhum. Assim, grande parte da sociedade não alcançou isso ainda. Né? Então, a gente precisa trabalhar essa concepção. E isso é a gente falando, as pessoas trazendo e descobrir o que é prazer na vida. Né? Isso é muito importante. O Marcello Mastroianni, famoso ator italiano, estava com mais de 80, fazendo um filme, uma série de TV e uma peça de teatro. E a jornalista chegou para ele e disse assim, mas o senhor, nessa idade, fazendo isso tudo, o senhor não cansa? Ele disse assim, mas minha filha, isso é muito melhor que trabalhar. É a ilustração. Né? É verdade. Mas é importante. Porque o que eu fiz ontem eu dei uma palestra prazerosésima. E as pessoas dizem, não cansa? Eu digo, eu até canso, mas olha só, eu adorei fazer isso aqui. Aí eu contei do Marcello Mastroianni para pessoas, é melhor que trabalhar. Eu costumo dizer o seguinte, tudo que é bom cansa e lambuça. Cansa. Mas assim, trazendo uma outra coisa aqui de prazer, assim, a sociedade não sabe o que é prazer. A gente confunde prazer com... Para o cérebro, alívio e prazer é a mesma coisa. Então, se fala na neurociência, na psicanálise, fala de núcleo do prazer, mas não é núcleo do alívio. Porque você cria uma frustração, cria uma dor, cria uma preocupação, cria um medo e a pessoa vai lá, sacia aquilo é alívio que dá uma sensação de prazer. A sociedade não aprendeu o que é prazer ainda, entendeu? Isso é importante. Prazer é uma coisa que você faz e sacia. Então, por exemplo, eu posso ter o prazer de tomar um vinho com vocês, mas se eu tomo vinho... Que o faremos, com certeza. Mas agora, se eu tomo um vinho porque eu tenho uma angústia, um sofrimento, eu vou ter um alívio. Aí eu vou criar dependência. Se eu faço por prazer, sacia. Essa é uma Dependendo diferença. do vinho, não. Não, mas sacia, mais sacia, entende? E junto, acho que tem essa outra coisa também, isso é um conceito novo que eu criei. Nesse conceito junto, né, Wimmer, eu acho que é isso. É esse prazer que ele cansa e ele recarrega. Sim. Né? E aí eu vou puxar para as gerações. Você faz, você cansa e você quer fazer mais porque aquilo te reenergiza. Né? Puxando para as gerações, tá? Elas estão sendo tão acostumadas a não sofrer reveses e frustrações que, assim, como é que o trabalho estruturado do jeito que está hoje, que ainda está estruturado, né? No formato, né? Comando, controle, tem todos esses chavões, né? Para caracterizar. Como é que ele vai dar satisfação para uma pessoa jovem? A gente tem que entender por que eles entram e saem, ficam um pouco. Porque, assim, a gente foi criado para esse mundo, né? Tudo nas gavetinhas, mas eles já não foram. Ele chega numa estrutura, tá tudo nas gavetinhas, e ele ainda ouve uma coisa que nós ouvimos, você não foi pago para pensar, você foi pago para executar. Pô, a gente ouvia isso, engolia em seco e seguia. Imagina uma pessoa de 20 anos hoje ouvir, você não foi pago para pensar, foi pago para executar. Eu tô com um receio que a geração alfa seja agressiva no ambiente de trabalho. A geração Z é mais sofre, mais sensível, mais frágil. Não estou ironizando, estou dizendo que ela é, tá? Por constatação e relatos, né? A geração alfa, crianças, eles estão batendo nos pais. E os pais dizendo, calma, minha filha. E ela dando pontapé. Como é que vai ser o primeiro revés ou o primeiro chefe? Eu vou bater na mesa aqui, tá? O primeiro chefe que falar assim, cadê o relatório? Vão jogar o notebook na cara. Vão arremessar celular no cara. Eu tô com medo dos embates de daqui 5, 7 anos. Porque a alfa é mais, não é violenta no sentido de extrema violência, mas ela vai para o confronto. E daí o que a gente está falando? A gente não está falando de inovação, de ambiente de troca. A gente está falando muito aí de criação também, né? Sim. Né? E a gente está falando muito de uma criação extremamente permissiva. Sim.
Não é pregação pelo autoritarismo, por favor, não. Não é. De novo, é o não caminho do mas acho que meio. é o caminho do meio. É o Mas caminho do existe uma meio. diferença entre autoritarismo e autoridade. Mas é que existe uma culpa por parte dos pais hoje que no momento que exerce autoridade está sendo autoritário, Pois não é? E confunde isso. O exemplo do banho, você quer tomar banho agora ou daqui 10 minutos? Não é que você não vai tomar banho ou vai tomar daqui 3 horas. Pode ser. Eu gostaria de ter tido essa opção lá atrás. Já não era Você quer incrível? tomar banho antes de almoçar ou depois do almoço? Eu queria ter tido essa opção. Não, eu tinha que almoçar a hora que... Eu tinha que tomar banho a hora que minha mãe queria. E não ia ser não tomar banho. Mas E que é o momento que você oferece uma escolha, você faz essa criança bacana. pensar, que é o- ela sente que ela tem o poder de escolha, aí ela escolhe antes do almoço, e depois talvez ela escolha depois, Aham. e ela vai passar a observar. Olha o que é quanta melhor. coisa que você aprendizados. ensina. As facilidades trazem dificuldade. Facilidade demais é dificuldade. Isso aí. Então, eu posso tomar banho a hora que eu quiser, acabo não tomando banho. Uhum. né? Agora, eu preciso tomar banho, ok? Eu preciso comer. É isso aí. Assim, então, isso é importante. Mas acho que nós já viajamos. Eu queria falar mais coisas, mas hoje viajamos bem aqui. Mas esse é o parte 1, né? Esse é o papo Esse é de o hoje. podcast A parte 1. gente vai ter que pensar no próximo. E você vem da publicidade, né? E você vem do marketing. Assim, de alguma forma, você quando colocou as gerações é uma criação da publicidade. Né? Sim. Então a gente precisa tomar muito cuidado assim, quer dizer, a geração é a geração ligada à ideia de consumo. Sim. Porque existe uma outra geração muito, talvez até maior, que não está no consumo. Não, mas é só uma facilitação de raciocínio e categorização. E algumas pessoas que você fala de gerações, isso é uma balela. Não é. Não, porque a gente ela precisa organizar o raciocínio. Ela é focada numa E referência. os baby boomers são baby boomers, os geração X são geração X. Tem as Ajuda a coisas. entender, ajuda a referência. conectar Tem muita uma coisa. Mas aí vem da publicidade e propaganda também assim, quando eu falei de prazer e alívio, de alguma forma a propaganda e o marketing, que eles são parecidos, não são a mesma coisa, certo? Né? Contém estar contido, aquelas coisas então eles, de alguma forma, criam necessidades. Se eu falar para vocês aqui, por exemplo... Eu vou discordar, mas eu vou concordar agora para não ter outro podcast. Isso vai ser uma outra... Tá, mas assim, então eu falo assim, você já conhece a cidade chamada Coisópolis? Não. Coisópolis é maravilhosa. Eu conheço... Daqui todo mundo está falando em Coisópolis. O que eu fiz? Eu criei em você o quê? Uma necessidade de ir em Coisópolis. Aí você chega lá em Coisópolis, tem fila, é caro, mal atendido. Eu pergunto, foi para Coisópolis? Assim, foi, que maravilha, adorei. Alívio. Não, fica por isso no próximo. Não. Eu concordo em tese, mas tem uma explicação muito mais louca, mas é outro dia. Vamos abrir outro podcast. Mas assim, é simples, é problema-solução. Problema-solução. Ele criou o problema. Como assim você não conhece coisa? Mas é o alívio, não é o prazer. Isso que eu quis dizer. Sim, é alívio, não é prazer. Concordo plenamente. Essa que é a ideia. Agora, Dado, vindo aqui para o nosso livro Comunicação Frescobol ou Tênis, que a gente insere aqui vários recursos, é de CNV, é de psicologia positiva, é de mindfulness e tal. Você acha que profissionalmente, você joga mais frescobol ou tênis na sua comunicação? 100% frescobol, porém, eu sou um chato detalhista. Eu revisava anúncio na madrugada, então eu tinha um olho de lince. Você tinha que ser. Eu faço coisa assim. Então, assim, eu sempre fui aquele publicitário que quando a locução... Né? A moça fez lá o texto, leu o texto, ela disse assim, porque a empresa tal está lançando, não tem hiato entre verbo e sujeito, grava de novo. Ficavam loucos comigo porque eu notava essas coisas, tá? Então, assim, eu sou 99% frescobol, mas de vez em quando eu não deixo passar porque eu sou perfeccionista. Mas tem coisas que são da autoridade. Da qualidade superior, eu sou intransigente. Tem uma diferença entre perfeccionismo e excelência. Tá, então é isso aí. Eu gosto da coisa acima da média. Não. Eu não gosto de coisa na média. Você tem que Então, buscar mexe aqui. É um micron pro lado, tá? Um micron. Mas eu sou assim. A excelência é diferente de perfeição. Mas eu falo com jeitinho.
E quando a gente vai para a sua comunicação em casa, na família, com os seus filhos, como que é a sua comunicação? Olha que legal! Aham. Você consegue manter o frescobol? Não, eu tô muito satisfeito porque no Dia dos Pais agora eu ganhei um presentão. Foi a primeira vez que eu almocei com meus 2 filhos, um de quase 21 e um de 23, que eu disse assim, cara, foi um papo entre 3 adultos. Eu adorei isso, tá? Eles vão morrer de vergonha de estar dizendo isso, tá? Mas assim... Mas Que legal, eu parabéns. me dou muito bem com os meus filhos e assim, agora eu tô adorando porque eu tô lidando com adultos. Graças a Deus passou a adolescência. Graças a Deus. Como é difícil o caminho de comunicação com adolescente. Agora eu tô com 2 adultos, tá maravilhosa a comunicação. E agora aqui que a gente tem um público de muitos pais, mães, educadores, o que que você orienta para eles Vou tirar do bolso. para ajudar nessa comunicação com os filhos? Larga do celular. Para os pais. Olha para eles. Conta a história. Conta a história do passado, mas que seja legal e curto. Que não seja uma história que demore 25 minutos, tá? Faz uma historinha TikTok, assim, tá? Isso. Mas assim, larga o celular. Porque eu não suporto em aeroporto, em restaurante... A mãe aqui e a criança, mamãe, 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 mamãe. Essa aqui que eu digo, já fiz, e agora eu tenho que me cuidar, porque eu fazia mais. Eu disse assim, mamãe, olha para essa criança e atende ela, porque ninguém aguenta mais essa criança dizendo mamãe, 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 no meu sagrado almoço aqui, que eu tô tranquilo. E a criança que vai ficar sendo a chata. Mas não, não, é a chata. Então Mas assim, não é, fica. dê atenção pros seus filhos. Se fez filho, dá atenção. É verdade. Se não, compra um cachorro. Então você vai entender bem esse meu livro aqui, Agressões Silenciosas. A mãe não escuta. Eu sabia disso. Por isso que eu fiz, eu cruzei a bola. Por isso que eu cruzei a bola, você cabecear. Eu já sabia que vinha isso. Você não entendeu que eu levantei o tom aqui. Beleza? Pô, A mãe não escuta, a agressão silenciosa, a criança reage, chama e ela fica sendo a chata. claro, pô. Isso aí. Teve uma vez, eu vou terminar contando a história. Teve uma vez que numa sala de embarque, era 7 da manhã, ou 6h30, sabe aqueles voos horríveis? Aí a criança, tentando chamar atenção, uma criança de 4 anos, tentando chamar a atenção do pai e a mãe, e o pai num celular e a mãe no outro celular. E a criança enchendo o saco. Tava tão flagrante que ela... Tava chato aquilo lá. Eu me levantei, me abaixei na frente da criança e disse assim, vamos brincar. Os 2 fizeram assim, eu digo, calma, eu não sou pedófilo. Eu só quero dar um pouco de atenção para essa criança, porque ninguém aguenta mais ela. Parem e deem atenção para ela. O pessoal bateu palma e era 2007. Hoje eu jamais faria isso. Seria crucificado, cancelado, agredido. Então é nisso que a gente vê realmente como Mas os pais... fica a dica. Fica a dica. Precisa dar esse tempo de atenção, porque essas crianças precisam... Vai colorir. É vai colorir com necessário, ela. é uma necessidade Observação. básica, né? E tem uma coisa muito importante, ainda mais que a gente fala da primeira infância, porque se você mudar esse começo da vida, você muda toda a história. A pessoa vai durar 150 anos, mas vai ter o mesmo tempo de infância. Exatamente. E mais, quer dizer, é nessa criança pequenininha que muita gente... Ah, não, agora é pequenininho, não percebe nada. É a fase que aquele ser, ele mais percebe. Ou seja, o tanto que está se desenvolvendo, sentindo, percebendo, é nessa fase. Principalmente dos 0 aos 3 anos e depois dos 3 aos 7 anos. Então, muda tudo. Os pais excessivamente fixados em celular são os fumantes do passado proibindo os filhos de fumar. Gostei. Gostei disso. E se eu te perguntar, você sugere uma prática antiga que deveria ser resgatada? Colorir. Brincar de recorte. Colar coisa. Cantar junto. Cantar. Ajudar a subir em árvore, sabe? Subir em árvore junto. Levar para a praça. Coisa simples. Melhor conselho que recebeu sobre comunicação? A gente tem uma boca e 2 orelhas. É ouvir mais e falar menos. Uma palavra que define o futuro das relações familiares? Eu gostaria que fosse entendimento. Mas do jeito que a coisa tá,
conflito. A gente vai ter que se entender. A gente vai ter que se... ela fez o dever de casa. A gente vai ter que se entender. A gente vai ter que se entender. Vai ter que sintonizar esses canais. Vamos achar vários caminhos Antes do de virar meio. Mad Max. Mas eu Então sempre é fui isso. otimista, agora eu ando meio assim. Não, bora. Não, eu sou otimista no todo. Nesse particular agora das gerações, tá muito... Precisamos achar uns caminhos aí. É. Bom, e a gente está aqui para isso, né, Vime? Para achar os pais, ajudar os pais, mães, educadores, escolas, empresas, para criar, porque a gente tem que achar a forma de levar essa leveza para os pais e o prazer de estar junto, porque isso é que nos abastece. Né? Esse é o maior valor. Todo mundo fala da vida, do trabalho, do tal, mas no final das contas, o que conecta, o que nos emociona, o que tudo valeu isso? É a relação que a gente tem em casa, né? E soma o número de horas que a pessoa gasta postando sobre os filhos, para de postar e vai brincar. Melhor. Até porque vai ter filho lá na frente processando o pai por superexposição indevida. Vai ter. Então, bora nos conectar presencialmente. Isso aí. Dado, muito obrigada. Quer deixar mais uma mensagem aí? Não, vamos brincar com as crianças. É isso. Vamos brincar com as crianças, contar história. História interessante, né? Não é história chata. Então é isso. É isso. Dado, muito obrigada. Foi um prazer enorme recebê-lo adorei. aqui. E tenho certeza que aqui para os nossos pais, mães, educadores, líderes de empresa, que vai trazer muitos recursos para vocês. Compartilhe esse conteúdo e acompanhe mais informações que a gente tem no nosso site, nas nossas redes. Obrigada. Obrigada por ter ouvido o nosso episódio do podcast Café com Pais. Deixe a sua avaliação do podcast e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar em ouvir essas conversas. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site e redes sociais. Você encontrará toda a informação que precisa, assim como a ficha técnica do podcast e nossos contatos.